Pessoal, então vamos começar com nossa aula. Na aula passada, né, eu estava tentando resolver ou colocar um exemplo, né, em que a gente determinava o comprimento, né, de uma curva, né, e eu coloquei um exemplo, né, que veio rapidamente na minha cabeça, né, que seria, vamos tentar, né, calcular o comprimento dessa parábola, né, ou parte de uma parábola, né. Então seria essa parte da parábola que a gente estava tentando determinar o comprimento, né. Então achei, né, que esse problema seria bastante simples, né, porque por se tratar de uma curva bastante conhecida, né, pela gente, que seria, né, uma função quadrática, né, uma parábola, né. Ok, mas eu me reparei com uma surpresa que essa integral, que aqui chegamos, né, quando a gente substitui nessa fórmula, né, essa fórmula é para poder calcular justamente esse comprimento, né, tá? A gente encontra essa integral, né, substituindo, né, todas as informações que se precisem aqui. Então, me reparei que essa integral não é tão trivial, né, porque aparece raiz quadrada de 1 mais 4t ao quadrado, tá? É um pouquinho, né, trabalhoso resolver essa integral, né, mas eu vou tentar resolver para vocês verem, né, como seria o resultado disso, né, tá? Mas um problema que parecia bastante inocente, né, simples, acabou se transformando na realidade em um problema, em uma integral não tão simples, tá? Ok. Lembrem que aqui a gente está calculando o comprimento da curva, não é a área debaixo da curva, né, que a gente fazia em cálculo 1, né, que era esse integral, né, simples, né, calcular a área debaixo da curva, que era, esse sim, era bastante trivial, tá? E nesse caso que a gente quer saber quanto a medida né, dessa curva, tá? Se dá uma, por exemplo, se x está em metros, se é quantos metros mide isso, né? Se x está em centímetros, quantos centímetros mide isso, né? Tá, então vamos lá, vamos começar a resolver essa integral. Para resolver, então, essa integral, eu vou fazer primeiro a integral indefinida por separado aqui, tá certo? Então, seria, vamos resolver em primeiro lugar essa integral. E você sabe que 4 é igual a 2 ao quadrado, né? E multiplicado por t quadrado, então seria 2 ao quadrado t quadrado. E como ambos têm o mesmo expoente, a gente poderia colocar dessa forma, né? Então, para mim, é melhor colocar dessa forma, 2t ao quadrado, né? Raiz diferencial de t, tá? Muito bem. Então, agora sim, começamos, né, com a resolução. Para isso, vamos abrir espaço, né? Então, vamos nos concentrar primeiro nessa integral, depois a gente substituir, né, na fórmula do comprimento de arco ou de curva, né? Ok, então, quando aparece, né, uma expressão desse tipo, né, olha ao quadrado, e para você ainda, né, perceber melhor as coisas, a gente poderia fazer o seguinte: você lembra que aqui aparecia 1, né? E 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado, né? Tá certo? Dado que 1 vezes 1 dá 1 mesmo, né? Então, aqui seria 1 ao quadrado, e aqui era mais, né? Então, fica dessa forma. Então, vocês estão percebendo que tem raiz de alguma coisa ao quadrado mais outra coisa ao quadrado, né? Isso faz lembrar o teorema de Pitágoras, né?
Tá certo? E Teorema de Pitágoras se cumpre em um triângulo retângulo. Então, eu posso desenhar o triângulo retângulo, tá? E aqui estaria o ângulo reto. E significa que, no Teorema de Pitágoras, significa que estes devem ser catetos ao quadrado, mais o segundo cateto ao quadrado. Então, significa que este deve ser um dos catetos. Eu vou escolher esse, que seja 2t, esse seria um cateto, tá? O segundo cateto seria, então, esse 1. E justamente a hipotenusa seria a raiz quadrada da soma de quadrado dos catetos, né? 1 ao quadrado mais 2t ao quadrado. Ok? Então, nós temos essa relação em um triângulo retângulo, tá? Então, por que estou fazendo isso? Porque eu pretendo usar um novo ângulo aqui. Eu pretendo usar esse ângulo que está aqui como variável. Eu quero mudar a integração, em vez de t, em colocar nas novas variáveis, esse integral, mais em função de θ. Tá certo? Mas isso daí a gente não pode fazer simplesmente substituindo t por θ e, né, onde aparece θ aqui, o t por θ, não. Tem que ter alguma regra de transformação, né? Então, nesse caso, o que seria justamente essa expressão? Lembrem, né, que essa parte é hipotenusa. Se aqui eu tenho o meu θ, eu estou trabalhando com esse θ. Este será cateto oposto. E este lado será o cateto adyacente. Se eu relacionar a hipotenusa, que é tudo isso, dividir pelo cateto adyacente, que vale 1, tá? Então, justamente tenho essa expressão, né? Porque seria S sobre 1, tá certo? Justamente eu tenho 1 ao quadrado mais 2t ao quadrado. Ok? Eu tenho isso, né? Dividido, claro, por 1, mas só que qualquer número dividido por 1, por exemplo, 1000 ou 100 sobre 1, é simplesmente 100, né? Então, eu já posso apagar isso, não precisa mais. Agora, o que eu preciso lembrar é o seguinte, que função trigonométrica seria a hipotenusa sobre o cateto adyacente? Nós sabemos que cosseno de um ângulo, por exemplo, cosseno de ângulo θ, seria o cateto adyacente sobre a hipotenusa. E aqui está todo o contrário. Está, né, a hipotenusa está em cima e o cateto está embaixo. Então, significa que esta razão trigonométrica deve ser o recíproco disso, tá? É decir, deve ser 1 sobre cosseno. Essa daqui, 1 sobre cosseno. E que seria 1 sobre cosseno? 1 sobre cosseno, até eu posso já anotar algum lugar aqui. Lembrem-se, né, que 1 sobre cosseno de θ, por exemplo, seria secante de θ, né? Significa, então, que essa razão trigonométrica é secante de θ. Tá certo? Então, significa que toda essa parte seria já secante de θ. Portanto, aqui já poderia já aproveitar e colocar, né? A única coisa que estaria faltando é como se transforma a diferencial de t. E a gente ia colocar aqui, né? E começar a resolver. Ok? Então, vamos lá. Tá? Estamos anotando essa fórmula porque eu acredito que a gente vai usar em outras situações também, né? Talvez. Vamos reservar, né, essa fórmula. Ok, então, está faltando, então, encontrar a diferencial de t. Para isso, uma relação bem simples entre t e θ seria o seguinte.
Também essa seria uma relação, né, entre t e θ, né? Então, também é válido isso, usar, né, para encontrar o diferencial de t. Tá, mas existe outra relação bem mais simples, que é essa daqui, né, que tem raiz, tudo isso, e a gente não é boa ideia derivar, né, raízes, né, vai dar mais trabalho. A gente pode tirar outra relação a partir de aqui. Que relação seria a partir desse triângulo? Seria o seguinte, seria, então, cateto oposto sobre cateto adyacente. Cateto oposto é 2t. Cateto adyacente, nesse caso, é 1, tá vendo, né? E nós falamos já que qualquer número dividido por 1 não se altera, continua sendo ele mesmo. Então, cateto oposto sobre cateto adyacente, que razão trigonométrica é? Seria a tangente, né? Isso sim, tangente de θ, tangente desse ângulo, né? Então, significa que aqui nós temos uma relação bem mais simples, né? Melhor já aproveitando, colocar já o 2t no lado esquerdo, porque eu vou precisar encontrar a diferencial de t. E eu preciso que t esteja isolado, né, para simplesmente já dizer dt. Então, então 2t seria tangente de θ. Tangente de θ. Ok, e que mais? Portanto, o t deve ser tangente de θ dividido por 2. Tá? Muito bem. Agora sim, eu poderia já calcular o diferencial de t que eu estou precisando para poder já colocar minha integral nas novas variáveis, tá? Só comentar que tudo isso, que toda essa técnica, né, essa técnica que estou apresentando é uma parte do método que se chama de substituição trigonométrica. Tá certo? Estamos usando funções trigonométricas para simplificar essa integral, tá? Colocar em função de ângulo, né? Essa integral. Esse t não era ângulo, né? Mas esse θ já é. Ok? Então, mas tem várias, várias formas. Essa é uma das formas, né? Tem várias formas. Por exemplo, em vez de usar secante, posso usar seno, cosseno. Isso vai depender muito do problema, né, que aparece aqui. Porque essa raiz pode aparecer, nesse caso, né, tem cara de ser a hipotenusa, né, a hipotenusa. Então, compensa fazer, ou a forma adequada é fazer estas substituições que estou mostrando aqui. Tá certo, né? Pronto. Então, voltamos aqui. Diferencial de t, nós queremos encontrar. Então, o que eu preciso para poder encontrar diferencial de t? Eu preciso derivar o t, a função t, em relação a θ. E depois multiplicar o resultado pelo diferencial de θ, né? É isso. Então, o maior trabalho aqui é encontrar isso. É decir, derivar essa função em relação a θ. Tá certo? É isso, né? Derivar em relação a θ quem? A tangente de θ meios. Tá certo, né? É isso. Não, então, como seria isso? Vamos então resolver essa, claro, né? Este daqui é a derivada de t, vamos organizar aqui, derivada de t em relação a θ é isso. Isso que estou fazendo aqui. Continuamos. E você lembra que se dentro de uma derivada tem um divisor constante, ele pode sair e a divide a 1 fora, tá? E simplesmente ficaria a derivada em relação a θ de tangente de θ. E derivada de tangente de θ, vocês podem dar uma olhada nas suas tabelas de derivadas, é secante ao quadrado de θ, tá?
E se não, vocês não acreditam nisso, então vocês podem mostrar transformando tangente em seno de θ dividido por cosseno de θ. Aí vocês vão aplicar a regra do quociente da derivada e vocês vão mostrar que vai dar exatamente isso. Vocês podem até praticar, tá? Então é outra fórmula que eu posso ir anotando aqui também, porque eu acredito que vamos precisar novamente isso, tá? Significa que eu posso colocar então já dessa forma que derivada de tangente de θ, tá? Derivada significa derivada, então vai dar secante ao quadrado de θ, ok? Então, portanto, nosso resultado aqui nessa parte ficará 1 meio secante ao quadrado de θ. Portanto, diferencial de t será essa derivada que acabamos de calcular, será então 1 meio secante ao quadrado de θ. Muito bem, isso que a gente queria. Já temos. Então, vamos substituir aqui. Então, podemos escrever. Então, aqui seria 1 meio secante ao quadrado de θ. Ok? Agora sim, tudo está em função de θ. Significa que a mudança de variáveis, né, ocorreu de forma satisfatória. Tá? Então, aqui 1 meio, claro, a gente pode colocar fora porque é uma constante, né? Então, nossa integral, né? Aqui podemos já aproveitar aqui mesmo, simplificar. Então, vai ficar 1 meio de fora. Apagamos aqui. E aqui nós temos uma multiplicação, né? Então, seria secante θ multiplicado por secante ao quadrado, seria secante ao cubo. Simplesmente, né? Pelo menos a expressão se simplificou. A integral, né? Parece que ficou bem mais simples. Porém, aqui temos secante ao cubo de θ. Tá? Então, e não temos ideia ainda de como resolver essa integral, porque é secante ao cubo. Se fosse secante ao quadrado, seria fácil, porque você lembra, né, que integral é o sentido contrário, né? Em vez de ir, olhem aqui, né? Em vez de ir de aqui para ali, né, desse lado para aqui, do lado esquerdo para a direita, né, seria derivada, né? Derivada é tangente isso. A integral é o contrário, é o caminho inverso, né? É dizer, é isso. É dizer que se eu tenho a integral de secante ao quadrado de θ, é tangente de θ. Seria simples se aqui fosse quadrado simplesmente, mas é cubo. Então aí complicou, né? Tudo bem? Então vamos parar um momento por aqui e ver alguma outra estratégia para resolver esse problema. Ok, pessoal. Então o que a gente pode fazer agora para resolver essa integral, né? Então lembramos um pouco dessa, né, desse resultado, né, de que a derivada da tangente secante ao quadrado, né? E falei que se em vez de 3 fosse 2, o problema estava resolvido, mas não é. Mas a gente pode fazer o seguinte, deixa então, como estava antes, você lembra que tinha secante e aqui tinha secante ao quadrado, né? Aqui é multiplicação, pessoal, multiplicação secante ao quadrado de θ. Então, se fosse só ele, estava resolvido. Mas tem isso que está atrapalhando. E para isso, nós podemos usar então a integração por partes. Então, eu vou chamar de u essa parte. E de diferencial de v será essa parte aqui. Tá? Lembrem que u é isso. E diferencial de v será, na verdade, tudo isso, né? Porque tem tudo diferencial também no outro lado tem que ter um diferencial, tá? Então, diferencial seria secante, diferencial de v, né? Uma nova função. Secante ao quadrado de θ.
Ok, e por que que eu escolhi isso? Porque, olha, encontrar o b é fácil, né? Porque seria integral disso. E integral disso, justamente o sentido inverso, né? De aqui para aqui, quem seria? Seria tangente de θ. Ok? Tangente de θ. Muito bem. Agora está faltando, né, ver se essa parte vai se simplificar, né? Vamos ver se simplifica, né? Diferencial de u, então seria, olha, derivada de secante, seria, né, derivada de secante vezes diferencial de θ. E derivada de secante, também eu vou já adicionar aqui, derivada de secante. Também vocês podem mostrar isso, é fácil isso daí, de secante, tá? Como vocês mostram, isso é simples. Transforme o secante por 1 sobre cosseno. E vocês derivem usando a regra do quociente, vocês vão encontrar que vai dar secante de θ, se é a mesma função, multiplicado pelo tangente de θ. Vai dar esse resultado, tá? Vocês podem verificar. Então, anotamos também essa fórmula. E aqui, né, a gente vai usar novamente essa fórmula. Então, vai ficar aqui, né, secante de θ, tangente de θ. Muito bem. Agora sim, vamos substituir. Pessoal, esse é um meio que está aparecendo aqui que vai me atrapalhar, né? Das substituições. Eu vou deixar por enquanto solto aqui, tá? Tá certo? Eu vou deixar livre. Eu vou trabalhar simplesmente com esse integral. Esse integral que eu vou resolver. Então, escrevemos aqui. E integral de secante, né? Era secante cubo. Integral de secante ao cubo. Era isso, né? Que a gente estava resolvendo, né? Que a gente abriu aqui, né? Para poder aplicar integração por partes. Então, seria igual, né? Já vai ter uma parte integrada, né? Que seria esse com esse, vai dar secante de θ, tangente de θ. Já tem pelo menos uma parte integrada. Essa aqui já está fora da integral. Menos a integral, tá certo? Secante de θ, tangente de θ. E antes de colocar diferencial, eu preciso colocar essa nova função. Então, vai ficar tangente ao quadrado e de θ. Tá certo? Então, seria essa a relação que eu tenho. Novamente, aqui não está fácil de resolver novamente aqui, tá? Não ficou, porque olha, aqui se não tivesse, né, esse 2 aqui, seria fácil, porque novamente, né, seria simplesmente secante θ, né? Tá certo? Mas aqui tem esse quadrado e está atrapalhando, né, novamente. Ok. Vamos fazer o seguinte. Tangente ao quadrado de θ é outra propriedade, tá certo? É o seguinte. Tangente a... Na verdade, né? É assim, né? Secante ao quadrado de θ é igual a 1 mais tangente. Você pode mostrar essa identidade trigonométrica. É tudo isso trigonometria. Existe essa relação. Então, significa que, nesse caso, eu preciso tangente sozinho. Então, seria tangente ao quadrado de θ. Se isolar, esse 1 tem que passar ao outro lado, então vai ficar secante ao quadrado de θ menos 1. Então, eu poderia usar essa identidade trigonométrica e substituir isso aqui, tá? Então, como que ficaria? Então, né? Então, ficaria secante de θ, tangente de θ, menos integral de secante de θ, e isso já seria, então, secante ao quadrado de θ, menos 1
de θ, tá? Ok, então aqui a gente faz o seguinte, olha, esse vai ter que multiplicar a cada um, porque aqui tem uma resta, né? Então o fator que está por fora multiplica os dois. Quando multiplicar a isto, vai dar ao cubo, né? Porque era 2, agora aqui tem 1, vai ficar 3. E aqui vai ficar simplesmente com um secante, então vai ficar menos secante de θ. E pronto, e aqui apagamos, né? Porque já colocamos para dentro, né? Tá certo? Então, reescrevemos, né? Agora organizamos um pouco melhor aqui, melhor, né? Então, ficou secante ao cubo de θ menos secante de θ diferencial de θ. Muito bem. E essa integral é uma soma, né, de integral de resta de funções, na verdade, né? Então, essa pode se separar em duas integrais. Então, aqui seria, né, escrever melhor, secante ao cubo de θ, de θ. E outra integral, né, que era menos aqui, né, menos é a integral de secante de θ, de θ. Ok? Você lembra que antes era secante ao cubo, menos secante de θ. Eu separei. Muito bem. E por que eu fiz isso? Porque justamente isso se volta a repetir aqui. Então, significa que isso parece a um método de integração por parte cíclica, né? Que volta a se repetir esse resultado, né? E para resolver isso, teria que fazer novamente isso, né? E assim, né? Sequência. Mas você lembra que aqui, em vez de novamente resolver essa integral por partes, né? O que a gente tem que fazer é isto daqui, passar no lado esquerdo. Como está com menos, e aqui, né, vai passar ao outro lado, ao lado esquerdo com mais. E como é igual a isso, então vai se duplicar. Então o resultado vai ficar assim, 2 vezes secante. Já vai ficar 2 vezes, então já não precisa aparecer mais aqui. Secante de θ, tangente de θ, menos integral de secante θ de θ. Tá certo? Então resolvemos esse problema por partes e chegamos a esse resultado. Mas ainda temos essa integral para resolver, integral secante, e aqui não tem, né, alguma relação entre secante e dizer que aparece secante no lado direito, né? Não tem a derivada de nenhuma função conhecida, que a gente conhece, é secante, porque aqui é secante ao quadrado, né? Infelizmente aqui deu secante. O que a gente faz? Tá certo? Mas essa parte é bem simples, tá? Resolver isso. Já não é tão complicado como a gente já fez aqui, tá? Você lembra que, note aqui, se eu multiplicar esse secante que está aqui, imagina, abrimos parênteses, multiplicamos, né? Vamos fazer este artifício. Tá certo? Claro, né? E colocamos diferencial no lado, né? Nós abrimos o espaço, né? Aqui, né? Estávamos aqui. E colocamos isso. Mas se a gente colocar assim mesmo, vai interferir no resultado, né? Mas para isso a gente divide, né? Seria, na verdade, aparece essa expressão da seguinte forma, né? Secante de θ, se a gente divide pela mesma expressão. Tá certo? Se você simplificar, vai dar 1, e 1 por secante continua sendo secante o que era antes, né? É dizer que tudo isso é 1, tá? Pense que esse é 1. Claro, uma forma, né, diferente, uma forma estranha, né, de colocar o número 1, mas essa expressão aqui vale 1. E 1 pode aparecer multiplicando a qualquer número e não vai modificar o resultado, né? Mas por que estou fazendo isso? Porque, olha,
Você lembra que integral de secante ao quadrado dá para fazer. Porque, né? Aqui aparece, olha, secante ao quadrado. O que mais aparece? Secante por tangente também aparece. Então, olha, justamente, se eu fizer isso aqui, vai aparecer isso, né? Justamente isso. E pode ser que esse seja o caminho para resolver esse problema, tá? Eu prefiro fazer o seguinte, para não estar escrevendo essas expressões novamente, né, e não ficar confuso, eu vou organizar aqui. Vamos lá. Aqui, né, nessa parte aqui, vamos nos organizar, vamos voltar um pouco, tá? Então aqui eu tinha um meio integral de secante ao cubo de θ. E eu estava tentando encontrar essa integral. E eu tenho, né, uma fórmula de encontrar que seria toda a expressão dividida por 2, né? Ainda tem esse 2 que vai ter que dividir. Então, e nessa parte nós paramos, estamos tentando já resolver a integral de secante de θ, né? Porque para isso está faltando, é a última integral que a gente precisa resolver. Então, eu vou tentar resolver essa integral, né, por separado, né? Secante de θ. Isso. Então, você lembra que eu fiz esse artifício, né? Então, eu vou reescrever aqui. Reescrever esse artifício, né? Vamos colocar de outra cor, né? Esse novo fator que eu estou colocando, né? Opa. Esse seria aqui no denominador e diferencial de θ. E apago isso daqui, tá? Vou apagar. Para depois substituir nessa expressão é o resultado que eu quero, né? O que eu vou encontrar. Então aqui era diferencial de θ. Então o que nós estamos fazendo é resolver e encontrar isso daqui. Querendo encontrar isso. Ok, então eu falei que esse fator, né, tudo isso vale 1, por isso que eu posso colocar sem nenhum problema dentro da integral, porque 1 não altera o resultado, tá? E eu falei também que isso daqui vai ajudar a resolver o problema. Então, para isso, vamos fazer a operação. Então, vamos colocar essa secante para dentro. Então, vai ficar secante ao quadrado θ mais tangente, não, seria secante de θ, tangente de θ. Tá certo? Olha, secante de tangente de θ dividido pelo secante de θ mais tangente de θ. Tá? Diferencial de θ. E aí você diz, olha, parece que o problema ficou bem mais difícil. Tá? Né? Aqui era simplesmente secante, aqui apareceu secante ao quadrado, tangente. Porém, pode ser que aqui já o problema, né, seja fácil de resolver. Parece que fosse mais difícil, mas não é. É simplesmente observar bem as coisas. Se a gente chamar isso daqui como U, fazer uma mudança de variáveis, U, então eu vou ter o seguinte, olha, U igual a secante de θ mais tangente de θ. E como seria a diferencial de U? Seria a derivada de tudo isso e multiplicar pelo diferencial de θ, né? Tá? Então vamos derivar isso, né? Porque a gente precisa derivar aqui. Então, derivada é secante. Tá onde? Tá aqui. Secante. Seria secante de θ, tangente de θ. Tá certo? Mais. Derivada de tangente. Tá? Derivada de tangente está aqui, a fórmula. Secante ao quadrado θ. E tudo isso precisamos multiplicar pelo diferencial de θ. Agora observem. Aparece diferencial de U aqui? Aparece, né? Porque olha, justamente, toda essa parte, esse numerador, não é justamente isso? Se olha, secante ao quadrado, claro, a ordem, né,
Ao contrário, o secante aqui está aparecendo primeiro, né? Aqui apareceu o segundo. Mas a propriedade, né, comutativa resolve isso, né? Secante ao quadrado, mais secante de θ, tangente de θ. Esse aqui não está, né, legal. É secante, talvez não, você não está conseguindo enxergar bem. Então, é secante de θ multiplicado pelo tangente, justamente isso. E tudo isso multiplicado por dθ, porque dθ multiplica tudo isso aqui. Então, a tudo isso a gente chama de diferencial de u. Olha, e agora como ficou integral? Bem mais simples, olha, denominador, diferencial de u, e o numerador u. E esse daqui é justamente, simplesmente, u elevado a menos 1, diferencial de u, né? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar essa parte, né? De aqui, que seria... É isso, né? Diferencial de u. Porém, nós podemos colocar... Tá? Eu vou apagar isso daqui para ter mais espaço. É isso que chamamos de u. Então, aqui seria, né? Vamos fazer... Seria, então... o que estou fazendo é o seguinte. Diferencial de u é a mesma coisa que 1 sobre u de u, tá, pessoal? E você sabe que 1 sobre u... na verdade, eu acho que prefiro manter dessa forma, se que colocar 1 menos 1 de u. Nesse caso, não podemos aplicar... Até eu estava pensando erradamente de aplicar a regra da regra da potência, mas a regra da potência aplica quando o expoente é diferente de menos 1, que justamente aqui é menos 1, e aí não se aplica a regra de potência, né? Então não compensa colocar assim, senão eu fico tentado a aplicar a regra de potência, né? Então, na verdade, aqui, então vai ficar assim, 1 sobre u du. Aqui o que a gente aplica é regra da função logaritmo, né? Que a integral disso é simplesmente o logaritmo natural, né? Valor absoluto, né? Porque existe logaritmo natural somente do número positivo, por isso que coloco o valor absoluto de u. Tá certo? Então, agora sim resolvemos o problema de vez. Tá? Então, seria simplesmente o logaritmo natural de valor absoluto de u. E quem é u? É esse daqui. Tá certo? Então, eu vou apagar essa parte, tá? E colocar aí o resultado, né? Que seria... Esse daqui seria logaritmo de valor absoluto de u, mais u é secante de θ, mais tangente de θ. Pronto, então resolvemos, terminamos. Então, integral de secante de θ, você já sabe, até você já pode anotar aí no seu caderno, né? Da próxima vez que aparecer, você já sabe que esse é o resultado, né? Ok? É isso. Pronto, então agora podemos substituir aqui. Então seria, olha, secante de θ, tangente de θ, menos, e essa integral justamente deu esse, menos logaritmo de secante de θ mais tangente de θ. Muito bem, eu acho que agora eu posso apagar essa parte. Tá? E eu preciso, para resolver meu problema, é isso, né? Integral secante ao cubo. Então, aqui isolo. Então, esse resultado seria secante, a secante ao cubo de θ. Esse 2 passa a dividir o meio de tudo isso, né? Secante de θ, tangente de θ, menos logaritmo, secante de θ, tangente de θ. Fecha o parênteses. Então, era isso, né? Que estava faltando aqui. Pronto, agora sim, né? Vou apagar tudo que eu fiz aqui, tá? Não vou precisar mais, já resolvemos o problema de integrar, tá? Então, vamos já substituir aqui. Então, seria o meio por isso, e tudo isso é essa parte aqui. Vamos apagar. E tudo isso, essa integral é isso.
Tudo isso, tá? Então, olha, tem um médio, então vai multiplicar um médio a isso. Então vai ficar o quê? Um quarto, né? Por quê? Um médio de esse médio por esse médio é um quarto. Então seria um quarto. Agora sim, abrimos parênteses, ou né, colchetes também, né, melhor. Então seria secante de θ, tangente de θ, menos logaritmo, valor absoluto, secante de θ, mais tangente de θ, e pronto. Lembrem que o valor absoluto se coloca dentro do logaritmo porque, para justamente ter certeza de que o que vai dar no argumento logaritmo tem que ser positivo, porque não existe logaritmo, por exemplo, de menos 1. Esse aqui não existe nos reais, tá certo? Tá? Então, por isso que a gente coloca melhor assim, né? Se fosse assim, isso sim existe, porque logaritmo de valor absoluto de menos 1 é 1. E logaritmo de 1 é 0, né? Existe, né? Dá para resolver. Tá, pessoal? Então, é importante colocar esse valor absoluto que, né, pode ajudar vocês, tá? Parece que complica as coisas, mas só entendendo você vai ver que em vez de complicar a vida, ajuda. Pronto, então agora sim eu acredito que eu posso apagar também isso. Agora sim, posso me perguntar, mas minha integral inicial era em função de t e agora ficou em função de θ, né? E não tá certo isso, né? Só que agora percebi que eu apaguei sem querer essas transformações de t a θ, né? Mas eu acho que eu lembro que o triângulo era assim. O triângulo era mais ou menos assim. Aqui estava o ângulo reto, aqui era θ, e aqui era 2t, aqui era 1, e aqui era a raiz justamente dessa expressão, né? 1 quadrado mais 2t ao quadrado. Isso, era isso. E justamente reconheci que tangente de θ era cateto oposto, 2t, dividido por 1, que não altera nada. E secante de θ, que era a hipotenusa, justamente a expressão 1 ao quadrado, mas eu posso colocar simplesmente a1 nessa parte, tá? Em vez de 1 ao quadrado, eu coloco 1, nada mais, tá? Você já sabe. E dividido pelo cateto adjacente, que vale 1. Então, também não altera nada. Tá? Então, eram essas expressões que eu precisava para voltar essa expressão, colocar nas antigas variáveis, nas variáveis originais. Então, pronto. Um quarto. Aqui seria secante de θ. Então, você já sabe que seria 1 mais... E ainda, aqui, essa parte, você lembra que era 4t quadrado, né? Então, a gente pode voltar a colocar assim, porque a gente não vai precisar mais integrar, né? Podemos colocar dessa forma mais solta, né? Tangente de θ seria 2t, então aqui vai 2t, menos logaritmo de secante θ. Então, novamente, raiz quadrada de 1 mais 2t. Não, ao quadrado, né? Só que a gente preferiu já colocar como mais 4t ao quadrado, né? E tangente de θ que vale 2t. Valor absoluto. Fechamos chave. Agora sim, né? Simplificamos o que dê para simplificar aqui. Tá certo? Tem esse quarto. Ou a gente pode deixar assim mesmo, tá? Então, já nós temos a integral indefinida, né? Que a gente estava querendo para poder encontrar o comprimento do arco, né? Ou da curva. Então, apagamos tudo isso. Tá certo? Que esse resultado, o resultado disso seria essa parte aqui. Muito bem. Então, é isso, né? Esse seria o resultado que a gente estava procurando.
tá? Então, também apagamos tudo isso, a gente não vai precisar mais. Lembrem que eu estou desconsiderando as constantes de integração porque, no final das contas, o que preciso calcular é integrais, é uma integral definida, tá? E as constantes não cumprem nenhum papel quando a gente integra, quando a gente realiza uma interação definida, tá? Não tem relevância, né, quando a gente faz isso. Então, voltamos ao nosso problema. Era encontrar o comprimento, né, dessa curva, tá? E justamente era essa integral, então a gente poderia colocar o limite de integração, né? Então, se aqui vai 0 e 2, precisamos calcular isso nesses limites, de 0 a 2, né? Então, aí seria, né, 1/4. Aqui, então vamos primeiro substituir por 2, né? Aqui seria, então, onde aparecer t por 2. Então, aqui seria, olha, 2 ao quadrado. Vou começar pelo t. 2 ao quadrado, 4. Por 4, 16. Mais 1, 17. Aí de 17. Aqui seria 4. Mas esse 4 está fora da raiz, tá, pessoal? Menos logaritmo. Aqui novamente vai dar raiz de 17, né? Pela mesma razão que aqui, porque é a mesma expressão. E aqui vai dar 4. Pronto, né? Fechamos. Agora começamos substituindo pelo o zero, né? Então, 0 seria então aqui 0 ao quadrado, mas você lembra que se a gente substituir 0 aqui de cara, vai anular qualquer número que aparecer aqui. Então, 0. E aqui vai dar 0 nessa parte, e aqui também vai dar 0, e aqui vai ficar raiz de 1, que é 1, e vai dar logaritmo, valor absoluto de 1, né? Porque vai sobrar 1 aqui, né? Tá? De 0, raiz de 1, 1, então valor absoluto de 1, e valor absoluto de 1 é 1. E logaritmo de 1, já comentei faz pouco tempo, é 0. Muito bem, então toda essa parte, 0 menos 0, multiplicar por 1/4, tudo vai embora. Então, seria, né, simplificando aqui, esse 1/4 vai multiplicar a tanto essa parte, quando multiplicar aqui, você vai simplificar com esse 4, então vai ficar raiz de 7, menos, aqui seria, então, 1/4 logaritmo de valor absoluto. Eu acredito que tudo isso vai dar positivo, aqui não tem problema negativo, então coloco simplesmente parênteses. Raiz de 17, positivo, mais 4. Pronto, então esse daí seria, esse, né, se você vai substituir, né, usando uma calculadora raiz de 17, né, fazendo as operações, esse resultado, esse número deve ser o comprimento dessa curva, tá? Um problema, né, como falei para vocês, que inicialmente achei que seria bastante trivial, né, mas acabou sendo um problema que nos fiz gastar bom tempo para resolver, tá? Então é isso, pessoal, tá? Ok, pessoal, vamos com o segundo exercício, né? Nesse exercício, está pedindo a mesma coisa, está pedindo que você calcule o comprimento de uma curva, tá? Primeiro vamos começar com A, né? E para calcular o comprimento, nós precisamos calcular essa integral. E seria na integral e aparece de cara a raiz. Isso que pode fazer que seja um pouco complicado as integrais que aparecem, né? Porque vai aparecer uma raiz e uma raiz, né, não tem uma... Dependendo do que apareça dentro da raiz, pode ser uma integral bem difícil, né? Então, vamos ver o que dá nesse caso. Mas eu acredito que não vai ser um exercício, né, longo, tá? Então, vamos derivar primeiramente, né? Vamos resolver o A. Então, porque aqui aparece a derivada de x e tanto de y em relação a t. Então, vamos derivar aqui rapidamente.
derivada de x em relação a t seria, então, a derivada dessa parte, que é simplesmente menos seno de t, tá? Isso você já sabe, né? E a derivada de y seria, né, a derivada dessa primeira parte, que vale 1, e a derivada da segunda parte, que vale mais cosseno. Então, mantém o sinal, mais cosseno de t. E nessa parte você precisa elevar ao quadrado ainda, né? Isso talvez ainda, né, a gente faz um pouco mais difícil o problema, né? Mas essa é a fórmula, não tem jeito de escapar disso, né? Então vamos elevar ao quadrado aqui. Então vai ficar, né, essa derivada ao quadrado. Ou a gente ia substituir diretamente aqui, pessoal. Vamos acelerar um pouco, né? Então seria assim. A quanto é? Nesse caso é zero, né? Porque o A seria o valor inicial do t e B seria o valor final do t. Então aqui seria π raiz e aqui vamos substituir, então, né? Então a derivada né, de x em relação a t é isso, ao quadrado, né? Desaparece o menos, então vai ficar simplesmente seno de t ao quadrado, seno ao quadrado de t. Mais, o outro lado vai ficar, então, 1 mais cosseno de t ao quadrado. Tá certo? E diferencial de t. Então, essa é a integral que a gente precisa resolver, né? E, novamente, tem uma cara que a gente não está gostando, né? Porque aqui esse 1 está atrapalhando, porque se não tivesse esse 1... né? Aqui seria cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, e daria tudo isso 1, né? Como aconteceu em um exercício, né, que eu deixei, que resolvemos já, para uma circunferência, por exemplo, né? Mas nesse caso tem esse 1, então a gente precisa resolver corretamente. Prestar muito atenção nesse 1. Então ficaria como? Então seria integral seno ao quadrado. Eu acredito que a gente pode, para não estar escrevendo muita integral, a gente vai simplificar essa expressão de interior, tá? Interior da raiz, por separado. Então, seria seno ao quadrado de t. E aqui usamos as propriedades, né, de álgebra, né, de álgebra básica. Este daqui é um binômio ao quadrado, então seria o primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais 2 vezes o produto desses termos que está aqui, né? 2 vezes 1 cosseno de t. E 2 vezes 1 é 2, simplesmente. Pronto. E agora sim, parece que você vai simplificar, né? Para nossa sorte, né? Seno ao quadrado de t. Trocamos a ordem entre esse 1 e esse cosseno, mas antes 1 ao quadrado é 1. E trocamos a ordem. Esse passa para aqui, esse passa para aqui. Então seria cosseno ao quadrado de t mais 1. Mais 2 cosseno de t. E justamente, para nossa sorte, esse é igual a 1. E agora sim, aí ficou... E com esse 1, 1 mais 1, ficou 2, né? Igual a 2 mais 2 vezes cosseno de t. Porém, aqui a gente pode colocar em evidência o 2 e vai ficar o 1 mais cosseno de t, tá? Estamos colocando em evidência esse 2 e esse 2. Lembrando que esse 2 é igual a 2 vezes 1 e esse 2 está multiplicando o cosseno. E fica isso, né? Pronto, então agora sim eu posso reescrever a integral já. E colocando a expressão simplificada, né? 2, 1 mais cosseno de t e raiz de todo dt. E nessa parte você tem que lembrar a propriedade que diz: se tem o produto de dois números, né, e quero tirar a raiz age sobre cada um. Claro, quando é produto, tá? Quando é produto, e nesse caso é produto justamente. Então aqui seria a raiz de 2
né? Seria assim, eu posso fazer isso aqui mesmo. Então, seria raiz de 2, raiz de 1 mais cosseno de t. E essa raiz de 2 já sai fora da integral. Então, raiz de 2, que é constante, né? E raiz de 1 mais cosseno de t. Tá certo? Agora, essa integral que ficou, né, novamente difícil de resolver. Porém, nós conhecemos algumas identidades trigonométricas. É importante nessa parte a gente conhecer a trigonometria, a álgebra, né? Então, porque vai ajudar, né? Então, o que nos diz, por exemplo, o seguinte: cosseno do ângulo duplo, 2t. Melhor vou colocar 2x, vou trabalhar com x. Ângulo de 2x. Existe uma propriedade que me diz que cosseno desse ângulo duplo é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Tá? Lembram que aqui não é mais. Se fosse mais, seria 1, tudo isso, né? Aqui é menos. Tá? Então, e depois disso, a gente pode fazer o seguinte. Você lembra que seno ao quadrado, acabamos de usar isso, né? Mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E então, nessa parte, você pode fazer o seguinte. Você isola o cosseno de x ao quadrado de x, esse sozinho, e manda ao outro lado o seno. Então, vai ficar assim, né? E vamos substituir essa expressão aqui, né? Eu acredito que para no meu caso não compensa fazer isso, tá? Eu prefiro deixar o seno aqui. Eu estou prevendo, né, o que vai acontecer, tá? Tá? Não é que está errado fazer da outra forma, só que não vai dar o que eu quero, não vai dar essa forma que eu estou querendo aqui, tá? Então, vou deixar seno, então o que eu faço é passar o cosseno do outro lado. E agora vou substituir essa identidade, essa também é uma identidade aqui. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de x menos seno, esse menos tudo isso. Tá? Pronto. Então, se eu simplificar aqui, vai ficar, olha, esse menos vai entrar e vai ficar menos 1. Tá? Vai ficar menos 1. E esse menos que estava aqui com esse mais vai ficar mais. Tá? Tá? Lembrem que aqui era menos, né? Menos seno quadrado. Então, é a mesma coisa que aqui adiciono menos e aqui fica mais e justamente é isso. Pronto. Aqui temos cosseno ao quadrado e cosseno ao quadrado, então seria 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1. Tá certo? E agora esse menos 1 passa ao outro lado, então eu vou ter cosseno de 2x mais 1. Tá? Era isso, né? Cosseno de x mais esse menos 1 passa ao outro lado. Ficou assim. Tá certo? Então, essa justamente é a propriedade que eu queria aplicar aqui. Porque justamente aparece, né? Aqui, olha. Está aparecendo, claro, o contrário, né? 1 mais cosseno de t. E aqui está cosseno de alguma coisa mais 1. Mas a gente pode usar a propriedade distributiva. Perdão, distributiva não. Comutativa, né? Então, trocar a ordem. 1 mais cosseno, né, de 2x. Não tá errado fazer isso, simplesmente trocar. É igual a 2 vezes cosseno quadrado de x. Ok? Justamente isso. Olha, e que legal. Que, então, tem essa expressão tem essa cara. Claro, em vez de t aqui está aparecendo, né, outra expressão. A gente já vai trabalhar isso. Mas aparece o quadrado. E esse quadrado poderia simplificar com essa raiz. Isso que é legal de ter chegado a esse resultado. Muito bem. Então, vamos começar então já aplicar aqui. Então aqui precisa, comparando isso
Com isso, precisamos que este daqui, o argumento, seja t. Esse significa que 2x precisa ser t. Então, o x precisa ser t meios. Tá certo? Então, o que fazemos? Vamos substituir justamente cosseno de t, como a gente queria, né? Então, vai ser 2 cosseno ao quadrado de quê? De x mais x é t. Se a gente quer trabalhar com t, vai ser t meios. Pronto. Agora sim. Tá pronto para aplicar. Tá certo? Tá? Por isso que eu comecei aqui, né, a trabalhar com x, com nova variável, para poder substituir por t aqui, né, e não confundir. Tá certo, pessoal? Então, agora sim, podemos colocar aqui, olha, raiz de 2, que estava fora. Tá? Eu acredito que essa identidade eu posso apagar. Vocês podem dar uma olhada depois, tá? É importante saber essa identidade, né? Porque ajuda, pessoal. Por isso que é bom praticar, né? Porque quando você pratica, sempre lembra dessas identidades, né? Então, integral. E o que está dentro da raiz, justamente a identidade me está dizendo que vai ser isso. 2 cosseno. Isso daqui. dt. Pronto. E aqui, novamente, como já fiz aqui, a raiz de 2 apareceu, o 2 apareceu e está multiplicando o cosseno quadrado. Nós podemos separar em duas raízes aqui, que se multiplica. E essa raiz de 2, com essa raiz de 2, vai dar simplesmente raiz de 2 ao quadrado, né? Vai dar isso, raiz de 2 ao quadrado. E se simplifica e fica 2. Então, no final das contas, esses dois se simplificam e dá simplesmente 2. E aqui fica simplesmente, eu vou apagar, raiz de cosseno ao quadrado t médios. E dt ao quadrado. Pronto. E aqui justamente vem essa simplificação que era importante, que aparece esse 2 aqui para poder simplificar com isso. E uma vez feito isso, como que fica nosso resultado, né? Seria a integral de 0 a π. Tá certo? Você lembra que isso sim é importante mencionar, apesar que aqui não vai interferir, que quando você simplifica isso, né? Eu sempre comentei isso, né? Deve colocar sempre em valor absoluto depois de simplificar. É dizer que o correto seria que coloque o cosseno, né, de t médios ainda em valor absoluto e dt. Tá? Porém, acho que eu posso apagar já tudo isso. Não preciso mais desses cálculos que eu fiz, tá? Deveria ser corretamente isso, tá, pessoal? Não pode esquecer desse valor absoluto. Porém, eu vou fazer o seguinte. A integração, imagina que esse seria o eixo dos t's. E o t começa em 0 e termina em π. É dizer que o t, durante essa, né, integração, vai adoptar valores aqui. Somente aqui, não fora, não maiores que π, nem menores que 0. Porque o cosseno, em geral, poderia ter valor negativo, positivo, por isso que aqui tem que ser valor absoluto, né? Até porque esse resultado tem que dar positivo, porque é distância. Distância não pode dar negativo. Então, por isso que é importante. Porém, se você verificar que o cosseno de t médios, se t está dentro desse intervalo, vai dar sempre positivo. Você pode verificar isso. Vai dar maior que 0. Tá? Mas como, né? Então, a gente pode fazer o seguinte. Como posso mostrar para que fique mais claro isso? Olha aqui, π. Perdão. O argumento, o ângulo, né, do cosseno não é t, é t meios. Tá certo? Então, o ângulo. Então, aqui então vou colocar o t meios, que seria o ângulo, né, do cosseno, para poder a gente entender justamente por que é positivo.
Tá, então, se t é zero, o ângulo também é zero. Tá certo? Agora, se t é igual a π, o ângulo vale π médios, porque tem que dividir por 2 para calcular o ângulo, né? Porque está metade aqui, né? E justamente, olha, então seria, o ângulo está indo de 0 a 90 graus, porque π meios é 90 graus. E quando você está quando você varia o ângulo de 0 a 90 graus, o cosseno é sempre positivo, porque você está no primeiro quadrante. Tá certo? O cosseno de meios, justamente você vai cumprir isso, né? Tá certo? Então, essa é uma forma de justificar aqui porque estou dizendo isso, né? Tá? Porque o ângulo vai ser entre 0 e 90, e cosseno de um ângulo entre 0 e 90, que estaria no primeiro quadrante aqui, é positivo sempre, tá? Então, aí eu posso tirar isso. Tirando isso, já fica simples. Tá? Para finalizar, então, né, claro, a integral de cosseno já é simples, né? Só que dentro da integral ainda aparece esse t meio, né? Então, aqui faz uma mudança de variáveis simples, essa mudança de variáveis. Então, vai ficar o seguinte. Vamos apagar essa parte aqui e continuar nessa parte aqui. Então, eu quero resolver, então, essa pequena integral aqui. Não é difícil. Cosseno de t meio. Até vocês podem fazer isso como forma de prática, mas para quem não quer fazer, eu vou tentar fazer aqui mesmo, tá? Então, eu vou fazer, né? Porque aqui seria interessante que no argumento de uma função, né? Dessa função, porque a gente conhece, né? Essa regra de integração, né? Integral de cosseno é seno de x. Mas aqui tem que ser simplesmente uma variável, né? E aqui tem que ser diferencial da mesma variável, mas nesse caso não. Olha, aqui tem meios e aqui t. É isso que justamente não está sendo legal, né? Então, para isso, eu faço uma mudança de variáveis. Diferencial de u, então, nesse caso, seria... derivar disso vai ficar 1 meio de t. Tá certo? Então, esse 2 passa a multiplicar o outro lado, então eu tenho que diferencial de t seria 2 diferencial de u. Então, agora sim, eu tenho cosseno de u, porque tudo isso vale u, e diferencial de t é 2 vezes du. Antes de me confundir, esse 2 está fora do cosseno, tá? E melhor, prefiro colocar aqui. Eu coloco na frente porque é constante. Agora sim. Justamente, agora sim, essa integral ficou bem trivial, né? É justamente isso, que vai dar 2 vezes o seno de u. E quem era u? Era t meios. Pronto, né? Colocamos bonito, t meios. Então, aqui, para finalizar, então, nós temos 2, a integral indefinida disso, né? Justamente, seria... Tem esse 2, e novamente esse 2. 2 é seno de meios e integrado, calculado no limite de integração de 0 a π. Tá certo? Então seria isso. Aí você substitui e eu acredito que vai dar 4. Você pode conferir. Continuamos com o exercício B. Ok, novamente, começamos calculando as derivadas, né, de x e y, né, porque é o que a gente precisa. Então, derivada em relação a t, né, de x. Aqui, rapidamente, seria 3t quadrado. E aqui seria... passa à frente esse 2, né, então seria 6t sobre 2. Eu acredito que vocês conseguem fazer isso, tá? Isso eu estou confirmando aqui, né? Qualquer coisa vocês podem me comentar amanhã. Então aqui seria, simplificamos e dá 3t. Muito bem, né? Então
esse seria o resultado das derivadas. Agora substituímos já diretamente na fórmula para calcular, né, o comprimento da curva, né? Outra coisa, antes de eu esquecer, uma coisa que acho interessante. A gente calculou, por exemplo, nesse caso, né, que o comprimento, eu acredito que deu 4, né? Tá certo? Então, seria interessante que vocês grafiquem, tentem graficar isso na folha milimetrar para ver justamente que distância é isso, né? Que curva é essa que tem comprimento 4, né? E mesma coisa aqui. Tá? Para dar melhor sentido, né? A nossos cálculos, né? Dá sentido esse resultado, né? Se faz sentido ou não. Tudo bem, pessoal? Façam podem fazer também esse trabalho como uma forma de prática. Muito bem, agora sim, voltamos a esse exercício aqui, B. Então, comecem A, que seria 0 nesse caso, e termina em B, que seria raiz de 3, perdão. Aqui, raiz quadrada, né? Raiz quadrada. E a gente ia substituir essas derivadas, né? Este ao quadrado seria, então, 3 ao quadrado seria 9. Este ao quadrado seria t a quarta, mais aqui seria 3 ao quadrado, seria 9 também. E este seria a t a quadrado. Muito bem. dt. Ok? Parece que vocês chegaram aqui. Não sei se algum de vocês chegou aqui, mas parece que sim. Então, o que eu vou fazer daqui em diante, então, seria a novidade, né? Mas dá para resolver esse problema e ainda um pouco mais fácil que isso, tá? Que esse caso A. O que eu vou fazer aqui? Então, vamos tentar fazer o seguinte. Você está vendo que aqui tem termos que se repetem. Por exemplo, tenho 9 aqui nesse termo e 9 aqui, que eu poderia colocar em evidência. E t a quarta eu poderia escrever assim. T quadrado. Eu vou colocar de outra cor aqui, tá? T a quadrado, né? T quadrado vezes t quadrado é t quarta, como era antes. Então, olha, você está vendo que esse 9t ao quadrado e esse 9t quadrado está se repetindo em ambos lados. Em ambos termos, perdão, né? Então, eu poderia colocar em evidência. Então, vamos fazer isso, né? Vou colocar em evidência 9t quadrado, colocando em evidência. Aqui sobra quanto? Vamos colocar de outra cor. T quadrado. No outro lado, como não tem nada aqui, né, todo foi colocado em evidência, mas aí você lembra que sobra é 1. Então, 1. E aí fechamos e pronto. Então, nossa nova integral é isso, né? Tá? Pronto, ainda não simplifiquei, não cheguei ao resultado que queria, né? Mas, novamente, eu vou aplicar essa propriedade, né? Que já falei várias vezes, né? Se tenho a raiz do produto de duas funções ou de dois números, este daqui é a mesma coisa que calcular a raiz de cada um desses números ou funções. Pronto, então, nessa parte seria a integral, né? Raiz de 9t quadrado, raiz de t quadrado mais 1 dt. Parece que se complicou mais, mas não é. E aí você lembra que 9 é 3 ao quadrado. E você lembra que 3 ao quadrado, t quadrado, é uma propriedade também, seria a mesma coisa que 3t ao quadrado. E se você tira a raiz a isso, tira a raiz, o que vai acontecer? Justamente esse quadrado e esse quadrado vão embora. E aí vai ficar 3t. Deveria ser valor absoluto de t. Sempre, lembrando novamente, né? Reforçando isso.
Porém, como 3 é positivo e t também é positivo, porque, olha, o t está indo de 0 a raiz de 3. Isso, né, os valores que adopta t, seriam esses valores. E aqui o t é positivo, e multiplicado por 3 ainda positivo. Então, essa parte sempre é positivo. E então, coloco simplesmente 3t. Muito bem. Então, continuamos. Igual a integral de 0 raiz de 3. E aqui ficou, então, 3t simplesmente, né? Simplificou bastante. E aqui ficou t quadrado mais 1 dt. E esse 3, que é uma constante, posso colocar até fora. Muito bem, pessoal. Aqui que vem justamente, algum de vocês talvez está percebendo que, assim como estava, assim, ou aqui, né? Ou aqui, não sei. Era um pouco difícil de saber como resolver essa integral. Mas assim como está, já não é tão difícil, né? Porque, olha, vamos resolver a integral indefinida disso, né? Ou tentar, né? Vocês vão terminar. Essa integral definida que ficou. Essa integral indefinida. Somente, vamos esquecer por um minuto ou 3, né? Tá? Até terminar resolver essa integral, né? Vamos esquecer desse 3 e guardar aí. A gente está tentando resolver a integral indefinida disso. E também vamos esquecer o limite de integração. Então, essa integral não é difícil. Por quê? Porque justamente esse t é providencial que apareça. É salva, porque se não tivesse esse t, aí sim teria um problema sério. Estaria novamente com um problema parecido ao problema, né, da parábola, né, do comprimento da parábola, né, que apareceu uma integral de 1 mais 4t quadrado, né, dt. E você lembra, né, que deu trabalho resolver essa integral, né? Pareceria que fosse assim, porém esse t salva nossa vida, né? Porque a gente não vai ter tanto trabalho de resolver essa integral. Porque a gente faz essa mudança de variável, olha. Justamente, quero simplificar, quero que tudo que está dentro de raiz seja simplesmente uma variável. Eu vou chamar de variável u. E o diferencial de u seria então a derivada disso, que seria a derivada de 2t ao quadrado seria 2t. A derivada de 1 seria 0, então não aparece mais aqui. Diferencial de t, multiplicamos, né? Tá certo? Tudo isso é a derivada de u, 2t. E não esqueça multiplicar por dt. Agora sim, olha, justamente esse daqui que aparece, né? É dizer que para que apareça um diferencial de u por completo, precisa que o dt esteja multiplicado por t, que justamente está aqui. Então, esse t que estava, né? Aqui eu poderia passar ao outro lado pela propriedade comutativa. Então, passar aqui. Ok? E justamente os dois formam algo proporcional a du. Então, esse 2. Há esse 2 que pode passar dividindo sem nenhum problema, porque ele é uma constante. Ok? Então, olha, tá vendo? Esse t salvou nossa vida aqui. Tá? Se não tivesse esse t, a gente teria novamente fazer esse trabalho, né? De usar funções trigonométricas, tudo isso. Mas aqui, felizmente, né, é mais simples. Então, substituímos nas novas variáveis. Então, raiz de u. Seria, né? Raiz de u, porque tudo isso é u. E essa parte é diferencial de u dividido, vamos escrever melhor, diferencial de u dividido por 2. E esse 2, como é constante, sai. E aí ficou simplesmente raiz de u. Uma integral bastante simples de resolver, né? E para variar, eu vou deixar assim e vocês completam. Para variar, você lembra que, para completar, né? Para completar mais esse cálculo, você lembra que
raiz se pode escrever dessa forma. E pronto. Vocês podem finalizar esse exercício. Com isso, se não tiver perguntas, a gente vai finalizando nossa aula.